Olá, boa tarde para você que está ligadinho na programação da HIT. Vamos agora saber os últimos destaques do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 14 de novembro. 45 deputados já assinaram um pedido de impeachment do ministro da Justiça, Flávio Dino. 12 fazem parte da base do governo Lula. Eles justificam o apelo às visitas que Luciane Barbosa Farias fez ao ministério. Ela é conhecida como mãe do tráfico amazonense e é casada com um dos líderes do Comando Vermelho, Clemilson dos Santos, mais conhecido como Tio Patinhas, que está cumprindo 31 anos de prisão. Segundo a Metsul, além das temperaturas acima do normal, a semana também terá outros fenômenos extremos. Tempestades com potencial para provocar danos e transtornos. Nas regiões centro-oeste e no sudeste, há risco de chuva intensa e vendavais. No Rio Grande do Sul, que já vem sendo castigado por chuvas intensas ao longo do ano, o quadro é ainda mais crítico. Segundo a Metsul, há uma condição de enorme instabilidade que permanece na maior parte da semana, principalmente na porção norte do estado. Porto Alegre fica em alerta nesta semana devido ao grande volume de chuva prevista. Já nos próximos 5 dias, a expectativa é de que chova o dobro da média normal para todo o mês de novembro, com registros de 210 milímetros de chuva até sexta. Entre o norte do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, a previsão é de que alguns pontos registrem volumes superiores a 300 milímetros, o que deve provocar inundações e cheias em rios, além de haver alto risco de quedas de barreiras e deslizamentos. Há possibilidade também de temporais com vento e granizo. A Metsul afirma que o calor pode causar interrupções no fornecimento de energia elétrica, mas não são apagões de grande escala, que atingem vários estados, mas cortes localizados por problemas na rede de distribuição em razão das altas temperaturas. Sobre a onda de calor, as temperaturas devem passar de 45 graus em várias cidades. Assim como nas ondas vividas nos meses de setembro e outubro, uma bolha de calor será responsável pelas temperaturas altas previstas para os próximos dias. Também chamado de cúpula de calor, o fenômeno é formado sob uma área de alta pressão, também conhecida como anticiclone, que mantém o ar preso dentro dela e parado sobre uma região. Segundo a Metsul, a onda de calor será brutal e trará temperaturas jamais vistas em parte do país. Cientistas emitiram alertas de que na próxima década possa acontecer uma super tempestade solar que pode causar um apocalipse na internet por meses. Essa tempestade é resultado de explosões solares que lançam massa coronal para a Terra, interferindo no campo magnético do planeta. Quando há grandes erupções de gás ionizado, a alta temperatura são gerados na coroa solar. E quando o gás atinge o campo magnético terrestre, tempestades geomagnéticas podem ser causadas, o que prejudica os meios de comunicações e as estações elétricas. Para o pesquisador Peter Becker, que participa de um projeto com a Universidade George Mason e o Laboratório de Pesquisa Naval nos Estados Unidos, que tem como objetivo criar um sistema para alertar a população cerca de 18 horas antes que as partículas solares comecem a alterar o campo magnético terrestre, e a previsão é de que o atual ciclo solar aumente e atinja o pico em 2024. Há uma chance de 10% de que algo realmente grande aconteça e possa acabar com a internet, que inclusive atingiu a maioridade durante uma época que o Sol estava relativamente calmo. Agora ele está entrando em uma época mais ativa. É a primeira vez na história da humanidade que houve um aumento da atividade solar com tamanha dependência da internet. Em 1859,
uma supertempestade solar aconteceu. Mas atualmente, com a dependência econômica da população da internet, a ejeção de massa coronal pode desatar um período caótico, já que a rede elétrica, satélites, GPS e equipamentos de comunicação ficam vulneráveis. No evento chamado de Carrington, faíscas literalmente voaram das linhas telegráficas. Alguns operadores foram eletrocutados porque os fios carregavam alta tensão, o que não deveria acontecer, mas as variações do campo magnético tornaram-se tão fortes que quase viraram um gerador. E agora a CME poderia realmente fritar os sistemas por várias semanas a meses, e toda a infraestrutura vai precisar ser reparada. A equipe de cientistas realizam a observação do Sol e fazem a análise do brilho do corpo celeste, que chegam à Terra em 8 minutos, o que, segundo ele, marca uma possível interrupção do campo magnético entre 18 e 24 horas. Para o grupo, o aviso é essencial para que os aparelhos sejam desligados e não fritem. E há coisas que podem ser feitas para mitigar o problema, e o alerta é um deles. Vamos agora ao Minuto da Economia de hoje. A conta de luz vai subir. Não estou falando que o preço do que é fornecido ao consumidor sofrerá um reajuste. É por causa do consumo, com este calorão subindo sem parar. Hoje, no Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou perto dos 60 graus. Dá para explicar por que ontem o brasileiro gastou 100 mil megawatts de energia, mais um recorde. E a previsão do Operador Nacional do Sistema é que nos próximos dias o consumo vai aumentar ainda mais. Muita gente sofre, mas isso é bom para quem fabrica ventiladores e ar-condicionado. A Eletrobras, que responde pelo setor, informou que neste primeiro semestre as vendas de ventiladores aumentaram 50% e do ar-condicionado 16%. E se depender do que o homem plantou durante muito tempo, vai colher mais notícias iguais a esta. Afinal, nos últimos 60 anos, o número de dias seguidos com altas temperaturas como estes era 7 vezes menor. Mas agora que adotamos o El Niño e a Laninha, resta embalar os erros do passado, que, aliás, ainda não foram corrigidos e custam caro. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o direito de pessoas com deficiência física e baixa renda a terem direito a viajar de graça em aviões. As próprias empresas serão responsáveis pelos custos. Como a matéria foi aprovada em caráter terminativo, passará agora pela análise da Câmara dos Deputados. E falando em viagens, uma pesquisa feita em 11 países para avaliar o comportamento das pessoas em seu período de férias revelou que o empreendedor brasileiro é o que menos se desliga do trabalho. A pesquisa com 8 mil pessoas, 500 só no Brasil, mostrou que 61% dos entrevistados afirmaram que o celular desligado provoca mais estresse e ansiedade, tornando mais complicado conseguir relaxar durante as férias. Encomendada pela Priority Pass e executado pela Dynata, essas respostas mostram que o medo de se desconectar está cada vez mais comum entre os brasileiros. Entre as preocupações mais latentes das pessoas está o medo de perder mensagens importantes, principalmente sobre o trabalho. A situação se agrava quando se analisa o perfil dos empreendedores. Já 41% acreditam ser praticamente impossível se desconectar por mais de meia hora dos seus telefones e se mantêm ativos em todo o período de viagem. Em contrapartida, a pesquisa mostrou que a estabilidade de um emprego permite que a pessoa se desconecte com mais facilidade. 26% dos entrevistados acham muito fácil se desconectar de assuntos de trabalho durante as férias e 48% dessas pessoas optam por desconectar e-mails de aplicativos de mensagens relacionadas a trabalho e durante os períodos fora do escritório. Outro dado interessante é que cerca de 20% dos entrevistados brasileiros acreditam que precisam de 3 a 4 semanas para se sentirem plenamente relaxados. Em comparação, apenas 10% dos estrangeiros apontam o mesmo período como ideal, pois a maioria acredita que 2 semanas
é o tempo ideal para o afastamento do trabalho. Quando o assunto envolve o maior tempo gasto nos celulares, tanto brasileiros quanto estrangeiros acessam com mais frequência a câmera e aplicativos de foto, depois os aplicativos preferidos, como as redes sociais e de mensagem instantânea. Sobre o perfil do viajante do brasileiro, para 38%, o destino precisa ter praia para relaxar. De todos os brasileiros entrevistados, nenhum se interessou em viagens que têm como objetivo o voluntariado em alguma causa social. Mas, pelo lado dos estrangeiros, 2% manifestaram interesse nesse tipo de viagem. Já para 38% dos brasileiros, as férias começam na escolha pelo local e 81% das pessoas acredita que a viagem começa nos lounges dos aeroportos e que essa experiência é fundamental para ajudar no processo de desconexão, quando a pessoa realmente entende que o momento de relaxamento finalmente chegou. E eu fico por aqui, agradeço a sua companhia. Mais notícias daqui a pouquinho às 6h30 com Kleber Werneck. E eu volto ao vivo ao lado de Alexandre Giaqueto no Jornal das 22 e espero por você. Tchau.